Olá, muito bem, chegamos para mais um programa do Lição em Dose Dupla. Você que está acompanhando pelo podcast, também pelo YouTube e Facebook, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa semanal, onde nós falamos, conversamos sobre os temas da lição da Escola Sabatina. Gente, esse trimestre falando sobre descanso em Cristo, que temporada fantástica. Nós vamos daqui a pouquinho conversar aqui com os meus amigos sobre o tema desta semana, a lição de número 10, Descanso Sabático. Já está aqui comigo os meus amigos Xará, Wanderson Domingues, Pastor Robson Menezes. Amigos, eu tô olhando aqui, parece que não tem mochila mais para sortear, Xará. Vai ser pão de queijo, pois rapaz. Rapaz. Vamos contar os bastidores aqui pra galera. Ô, gente, nós nos encontramos todo dia aqui no trabalho, mundo vacinado, tá bom? E teve uma aniversariante aqui hoje, no dia que nós estamos gravando. E a Dilma, e aí eu roubei uns pães de queijo. Roubei não, né? Eu peguei ali emprestado, né? Para devolver. Agora a gente devolve. Multiplicou. Enquanto a gente se preparava aqui, ficou esse pãozinho de queijo gostoso aqui, mineiro, uai. Cadê? E a gente foi aqui nos preparando, queijo, né? Olha a bandeja aqui, ó. Ó, Enquanto a gente se preparava pra lição. Tava cheio, viu, gente? Já era. Vamos sortear, Pastor Robson, pão de Vamos queijo? sortear. Só não vai querer ganhar quem é de Minas Gerais, né? Aí não dá, né? É, rapaz, mas pão de queijo, olha, eu cresci comendo pão de queijo. Eu nasci comendo pão de queijo, rapaz. Primeira coisa que eu coloquei na minha boca, eu acho que foi um pão de queijo, viu? Você é mineiro? Não sou não, mas família, né? Ah, tinha. Era de Tem Belo origem, né? De Belo Horizonte. Interior de Minas, Paracatu, tá. um abraço aí, pessoal. Um de abraço Paracatu. pros mineiros, né? Um abraço pros mineiros que assistem, né? Não tem ninguém de Paracatu assistindo, eu acho, mas minha mãe é de lá. Mas os mineiros são gente boa, viu? Gente abençoada. Boa. Comida deliciosa, pão de queijo, doce, né, Pastor Rob? Você gosta de um... benção. Só não faz um muito docinho, bem pra né? balança, né? Mas o resto... É verdade. Aliás, um abraço pra galera que nos acompanha dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, né, Pastor Robson e Xará? Tem gente que manda mensagem nos acompanhando da Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de outros países. Mato Grosso. É uma benção, não é? O sinal tem chegado aí do lição em dose tripla, né? Porque, ó, tá a hashtag lá, viu, Pastor Robson? Fica Pastor Robson. Opa! Ó, Então o pessoal não quer que você vá embora mais, viu? Ó, quero mandar- se me aceitarem, tô ficando aí. Opa, não, aqui o seu lugar é esse aí, tá Maravilha. tudo certo. Eu quero mandar um abraço, amigos, pra Cris. A Cris é aqui da Paulista Leste, professora de Escola Sabatina, lidera a Escola Sabatina. Inclusive, a Cris está comprando a camiseta para toda Opa, a equipe dela. Foco Xará. na camiseta aqui, Denilson, olha Tá aí, ó. comprando para a equipe, então se você deseja ter essa camiseta bonita, né? Aqui da Escola Sabatina do Lição em Dose Dupla, pode entrar em contato conosco, você já tem aí os nossos contatos, né? E aí nós podemos viabilizar para você ter na sua igreja essa linda camiseta da Escola Sabatina. Então um abraço para Cris, que sempre nos acompanha. Um abraço também para a Érica, professora Érica aqui, não é a Érica Menezes. Sim, é outra. É outra Érica. Acho que é a Érica Amorim, não é? Que sempre está nos acompanhando. Eu não Se não lembro me falha, agora, né? mas é a Érica, professora aqui em Diadema, Isso mesmo. amante da Escola Sabatina, sempre assistindo conosco. Um abraço para você também. Um abraço para Neide Mendes, lá da Bahia, que sempre nos acompanha. Tem muita gente, rapaz. Esses dias eu entrei no Facebook, gente do Brasil todo assistindo aí, que legal, viu? Tem a Fatinha, deixa eu ver quem mais, a Gleudes, a Maiara Costa, da Novo Tempo, estava acompanhando a gente outro Olha dia também. só. Abraço, Maiara. Maiara, Uma grande galera aí, amiga. viu? O Ariovaldo, Pastor Robson, lá da Baixada também, um abraço para você. Enfim, muita gente que vai acompanhando, que bom, sabe, essa confiança que vocês têm no Xará e no Robinho, né? Esses dois grandes Não é homens de aqui. brincadeira, né? E tem gente até que comenta, né? Não, a gente percebe que vocês são amigos. Eu vou dizer para vocês, olha, eu amo esses camaradas aqui. É recíproco, Eu viu? amo esses caras, vocês não têm ideia. A gente já passou poucas e boas Juntos, no né? trabalho, né? Experiências interessantíssimas e também experiências que a gente não pode revelar aqui, né? Tem algumas, Já comemos um saco de sal juntos aqui, né, meus amigos? tem algumas que não dá, né, Robinho? Não dá. É. Mas é interessante. Mas é uma amizade longa. Muito longa.
Rapaz, nós nos conhecemos 2000? em 99. É não foi? 99, 99. 99. Os tempos que os ventos te levavam. Olha isso, hein? Era ou Aquilo não lá era? era a capa do Batman, né? Rapaz, o Robinho foi meu pastor lá no NASP. Eu era aluno, Robinho já sempre bonitão, né? Tava só a Rapaz. capa da gaita lá, mas sempre gente boa. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com vocês aqui. A galera que nos assiste e nos ouve, o clima é esse mesmo, viu, gente? A gente é amigo aqui, todo mundo se ajuda. Pra mim é um privilégio não só gravar com vocês, mas participar desse momento de Viu, trabalho, Xará? da obra de Deus com vocês, ser amigo de vocês. Obrigado, viu, Robinho, por ser meu amigo. Tamo junto, Xará, cara. é Sempre, uma honra, viu? sempre. Nós somos irmãos aqui. O Robinho andava no colégio, ali ventava muito algumas épocas ali. Ele andava com uma bola de chumbo para o vento não levar, cara. Rapaz, Né, você sabe que naquela época do colégio, com a altura que eu tenho, né? Eu cheguei lá bem novo, eu pesava 78 quilos. Isso Qual a sua são... altura, Robin? Eu tenho 1,91, 1,91. 78 quilos. Isso na época boa, porque eu cheguei a pesar 68. Rapaz, Era um negócio assim impressionante, né? Hoje com filhos e gostava muito de ir na academia, hoje já não dá mais, correr, essas coisas. A vida vai os tempos são judiando, outros. né? Os tempos são outros, os tempos são outros. Aí a gente tem que ficar trocando fralda, ficar carregando... Esse é o exercício agora. Hoje é o exercício, não tem jeito. Esse é o exercício. E um dia o Xará vai Vai saber o que é isso. entender o que é isso, Xará. Recebo a bênção. Um dia, Em nome de Jesus. fraldas e outras coisas mais. Você viu, já Xará? passou disso, né? Já passei. Então, Agora você está se preocupando com genro, né? Com essas 15. coisas, não é isso? ainda não. Você vai ser o último a ficar sabendo. Aí o pode assunto ter é certeza. delicado, viu? Aí eu toquei na ferida aqui, né? Aí complica a minha vida. Mas olha, nós vamos continuar o bate-papo de semana passada, né? Inclusive, você que está chegando agora, não conhece o programa, está acompanhando, nós vamos continuar um tema falando sobre a bênção que é o descanso no sábado. Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, mas eu convido você a estudar também, assistir o programa anterior, que é o episódio 9 desta temporada, onde nós introduzimos esse tema sobre o sábado. E hoje, Robinho, nós vamos dar continuidade, nós vamos tentar aqui ver mais algumas colunas importantes, Xará, que envolvem essa questão da observância do sábado, né? Exatamente. Algumas coisas tão lindas que a palavra de Deus nos apresenta. Mas antes você ore por todos nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, continuamos o nosso bate-papo, o nosso estudo teológico a respeito do Shabat, do sábado, do descanso, do fazer cessar, como já aprendemos. E nós queremos, neste momento, pedir uma bênção sobre os amigos que já conhecem sobre o sábado, já experimentaram a guarda do sábado, e aqueles que, porventura, mais adiante vão guardar o sábado, vão querer experimentar essa bênção da celebração do sábado. Fica conosco no estudo da Tua Palavra, abençoa cada ouvinte, cada amigo que nos assiste. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir comigo Levíticos capítulo 23, verso 3. É o verso central, verso para memorizar. Nós vamos estar compreendendo aqui outros versos da Bíblia. Levíticos capítulo 23, amigos, verso 3 diz assim: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Interessante a forma como é apresentado agora a repetição de Êxodo, Xará, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Exatamente, não é? O que eu gosto nesse texto aqui é Deus já conduzindo a bênção do sábado, não é? Para qualquer lugar onde eles estejam, diz o Senhor, e nós vamos ver no contexto mais adiante no estudo, que através do sábado, Deus quer tocar através dele com a bênção do sábado a outros que estão à sua volta, não é? Muitas pessoas dizem assim, mas sábado não era para judeu? Nós vamos ver mais adiante, mas já deixe-me adiantar algo aqui para vocês, amigos que estão aí nos ouvindo e assistindo.
Notem que há uma explicação lógica e científica para vários tipos de datações que nós temos, não é? Essa questão e noção de tempo é uma questão muito complicada e relativa, mas nós temos tempos determinados aqui no planeta Terra, não é? Existe uma explicação lógica, né, para o ano. Por que existe o ano? O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, é a translação da Terra, não é? 365 dias e algumas horas, por isso de cada 4 anos temos um dia a mais, não é? O ano bissexto ali. Nós temos uma explicação para o mês, que é o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. Por isso, mês. Aí eu pergunto para vocês, e temos a explicação do dia, não é? Por que temos um dia de 24 horas? É o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, a rotação da Terra. Aí eu pergunto, e a semana? Qual astro leva esse tempo? Não temos? Por que a semana? Porque uma semana com 7 dias, qual é a lógica? A melhor explicação ainda continua sendo Gênesis 1 e 2, ou Êxodo 20, verso 8 em diante, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas no 7º descansou. A semana é intocável. Não há astro que a reja, não há astro que a faça acontecer. É o próprio Deus quem a criou para a nossa bênção e instituiu, então, o 7º dia. Coisa linda isso, né? A gente pensa que quando Deus cria no 4º dia o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, ele estabelece, claro, um fenômeno físico, mas há uma autoridade espiritual por detrás do sábado. E é essa autoridade espiritual que você não observa metodologicamente, cientificamente, empiricamente, mas eteriamente, ou seja, espiritualmente, é essa autoridade que a gente percebe sendo minada dentro do campo religioso. Vamos tirar a ciência aqui, ou pelo menos a ciência que não se conecta à religiosidade, e vamos analisar agora qual é o pensamento dos estratos religiosos quanto a essa autoridade regendo o sábado. Você tem alguns posicionamentos quanto à não observância do sábado. São alguns, eu vou resumir aqui. Você tem um primeiro pensamento de que o sábado foi abolido. A ideia é de que Jesus aboliu a lei. No ato da morte, né? Da morte. Não, eles dizem assim, olha, Jesus aboliu. Ele carregou isso. Colossenses 2,14, né, pastor? Exatamente. Eles dizem isso. O sábado foi abolido. A lei foi abolida, o sábado foi abolido. Bom, para a gente pressupor que Jesus aboliu a lei, a gente também tem que pressupor que Deus não trabalha com anarquia. Portanto, o seu governo foi abolido na Terra. E seria um contrassenso aqui você analisar o ato de Deus de resgate na cruz com o seu abandono subsequente ao Jesus abolir a lei. Certo? Há um segundo pensamento de que o sábado foi anulado. Mais interessante, um pouco mais sofisticado esse pensamento, é que o sábado em si, de alguma forma, na perspectiva de quem apoia isso, ele foi anulado quando Cristo também fez o seu trabalho na cruz. Ou seja, ele já não é mais necessário. De alguma forma, agora, aquela autoridade que Deus exerceu, especificamente através do sábado, agora ela transpõe para uma outra forma de relacionamento que não esse relacionamento que a gente pressupõe no sábado. Portanto, não há mais um dia para você guardar, não há mais esse espírito de devoção e adoração, todos os dias são dias de adoração, enfim. O sábado foi anulado, né? Há um terceiro tipo de objeção quanto ao sábado, que é a significação. Ou seja, Jesus ele morreu na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Portanto, o grande significado agora, que deve ser carregado, é o significado da ressurreição, da graça. Portanto, nós vamos guardar o domingo como dia da ressurreição, o dia do Senhor. E alguns fazem uma manobra para tentar colocar o dia do Senhor na perspectiva do Novo Testamento, que é até anacrônica isso, né? Como sendo o domingo. E eles já jogam o sábado para o esquecimento, ele foi substituído, e agora o novo significado a ressurreição trouxe, a gente guarda o domingo. E tem um quarto, que esse praticamente, dentro do pensamento líquido que a gente vive, ele tem ganhado mais força, que é a alegorização. Ou seja,
Você não precisa ter um sábado, ou você pode até descansar no sábado, mas não há nenhuma coisa fechada, não há nenhuma lei ali que reja, né, essa observância, essa guarda. Então, qualquer dia é dia, qualquer relacionamento é relacionamento, a esse princípio. Essas são as tentativas. Seria a essência e não o dia, né? Exatamente. Guarde da forma que você achar melhor, quando você achar melhor, mas não precisa necessariamente ser no sábado, não é? E às vezes o próprio Cristo pode se tornar para eles o descanso, né? Embora Cristo seja o descanso, mas no sentido de sábado, né? Eu não preciso guardar porque o meu descanso está em Cristo. São formas muito sutis. E viu, pastores, de tudo isso que o pastor Robson colocou, de fato, eu acredito que a última seja uma das mais perigosas no momento, não é? Porque quando você olha o sábado como ou a lei toda ou o sábado cancelado na cruz, em Colossenses 2,14, Paulo diz, não é? E tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, cravou-os na cruz e removeu inteiramente. Quando Paulo usa a expressão queirígrafon, que é o escrito da dívida, de fato ele se refere a toda a lei, inclusive aos 10 mandamentos. Mas nós temos suficientes evidências, né, pastor Robson, no Novo Testamento, para entender que Deus de fato cravou toda a lei na cruz, de fato cravou, inclusive o sábado, porque faz parte da lei. O judeu nunca viu a lei como dividida em cerimonial, moral, civil e saúde. Isso é nós que criamos. Para ele, lei era lei, Paulo era um judeu. Mas a evidência suficiente do Novo Testamento é de que Deus aboliu a lei, vamos dizer assim, cravou a lei na cruz na forma da pedra apenas. Porque Jeremias 31, 33 já dizia que a lei deveria estar no coração humano. Então Deus nunca quis, amigos, a lei na pedra. Deus queria a lei no coração e na mente, não é? Em Romanos 4,15, Paulo diz, e daí? 6,15, né? Em 4,15 ele diz que onde não há lei não há pecado. Em 6,15 ele diz, e daí? Havemos de pecar, ou seja, transgredir a lei, porque estamos debaixo da graça e não mais da lei? E ele mesmo responde, né, pastor Robson? De modo nenhum. Na verdade, ele diz que isso é uma ideia de louco. Ou seja, foi só na forma. Em Patriarcas e Profetas, na página 364, Ellen White diz que nunca fora plano de Deus que a lei estivesse em tábuas de pedra. Foi um plano emergencial. Deus não queria isso. Então, isso é fácil até de respondermos biblicamente para quem faz a hermenêutica bíblica. A questão do Dominus Dei, não é o dia do Senhor, que você já explicou, é anacrônico, é um conceito posterior, relacionado com Osíris, com Constantino. Agora, o pior, hoje em nossos dias, é o conceito de que, eu descanso quando eu quiser. O que vale, de fato, é a experiência do sábado, é aquilo que ele representa, não precisa necessariamente ser nisso. E aqui eu queria devolver a bola para vocês, dizendo que, a mim, me representa que esse conceito mais pós-moderno sobre o sábado, ele negligencia o conceito do sagrado. Porque o sagrado não é como eu quero, quando eu quero e da forma que eu quero. É como Deus determinou, não é? Xará, veja bem, amigos. Então, se você tem colocado, vocês dois têm colocado esse contexto dessa modernidade que nós vivemos, o texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, ele tem uma palavra que eu acho que nos leva à origem de se resolver o problema. Primeiro? Porque, veja, dentro desse conceito, né, de se guardar o sábado de uma forma superficial, mas sem as bases bíblicas do sábado, Êxodo capítulo 20 vem trazendo a expressão assim, lembra-te. É um convite de Deus para voltarmos à origem e entendermos no começo o que significa. Porque essas pessoas, né, pastor Robson, que você coloca, as pessoas que pensam desta maneira, elas precisam ser convidadas a buscar a origem de tudo isso. Porque é na origem que nós vamos encontrar a identidade. O texto diz assim, lembrando aqui, né, Êxodo capítulo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. É muito interessante, amigos, esta expressão, lembrar, lembra-te. Eu queria voltar aqui um pouquinho na pergunta do Xará, que foi mesmo que você tinha colocado ali? Eu havia dito que esse conceito pós-moderno da guarda do sábado ser do jeito que eu quero, no dia, o importante é viver a experiência do sábado, esse conceito líquido, como você determinou, ele negligencia o conceito do sagrado. O sagrado não é quando eu quero, da forma que eu quero. O sagrado é a manifestação dele, e é ele quem determina como as coisas acontecem. Né? Exato. Eu acho que a gente precisa retomar
a argumentação contra esses pensamentos por aqui. Veja, qual é a visão por detrás, ou qual é a argumentação real por detrás da não adoração no sábado, da não existência do sábado, da abolição, da anulação, da significação ou da alegorização? Há um déficit hermenêutico. Porque, veja, a Bíblia ela não deve ser interpretada com uma hermenêutica no Antigo Testamento e uma outra hermenêutica no Novo Testamento. Há um déficit hermenêutico. Quando você quer estabelecer novas formas de interpretar a Bíblia, sendo que a Bíblia ela foi, de acordo com Pedro, Pedro mesmo disse que todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Só dar um acréscimo para os nossos ouvintes, pastor, explicar brevemente esse conceito de hermenêutica, que é tão importante dentro da teologia e do estudo da Bíblia, né? Muito bem. O que é hermenêutica? A hermenêutica são os métodos que você tem para você fazer uma análise profunda do texto. A hermenêutica é isso. Veja, eu não posso examinar metodologicamente o Antigo Testamento de uma forma e metodologicamente o Novo Testamento de outra forma. Ou seja, eu tenho que usar a mesma régua, tanto para o Antigo quanto para o Novo, porque é o Espírito Santo quem instruiu. E se isso é fato, se isso é verdade, não há um descontinuísmo dentro do que afirma o Antigo para o Novo Testamento, nós precisamos, então, entender que o sagrado ele foi e é a mesma coisa. Você pode abordar o sagrado numa perspectiva cultural, onde você aceita alguma coisa e rejeita outra, mas o sagrado, ou seja, a santidade presente em alguma coisa, é a mesma no passado e é a mesma no presente. E eu vou acrescentar aqui um outro argumento antes da gente discutir a validade bíblica do sábado. Eu vou aqui ainda fazer uma argumentação mais retórica, né? Se fosse alguma coisa significativa mudada dentro da adoração e do sábado, se Deus, quando deu o sábado, ele foi muito criterioso. Se ele fosse mudar o sábado, ou para a não existência, ou para a substituição, ele não deveria ter seguido o mesmo critério. Não deveria ter vindo agora uma espécie de um novo Sinai e dito assim, olha, gente, nós não vamos ter mais o sábado, agora é o domingo, vai ser espiritual, não tem mais hora, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Vocês não acham que deveria haver isso, sendo retórico aqui, né? Sem ser aqui didático na análise específica sobre o sábado em alguma passagem bíblica? Não deveria haver isso? O que vocês acham? Eu acredito que todos os atos de Deus em prol da salvação do homem, especialmente em termos de aliança de salvação, foram grandiosos. Ele faz um evento tremendo com Abraão, passando pelo meio dos animais. Ele leva Israel na aliança mosaica ali, não é? No Sinai faz uma estrondosa aparição. E isso vai acontecendo de diversas formas, não é? A vinda do Messias, como ele resgata o seu povo de Babilônia. No entanto, quando nós estamos no Novo Testamento, a única coisa que nós vemos na cruz é o véu se rasgando de alto a baixo, que ali é um sinal de que não precisa mais da morte do cordeirinho, mas Jesus morreu para cumprir a lei. Eu acho que o ato estrondoso não foi de mudar, porque ele já havia dito em Mateus 5,17, eu vim cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas nenhum tio, nenhum jota dela vai passar, não é? Nem o i vai passar. E o i em hebraico, eu queria lembrar que é só um pinguinho, não é? É um pinguinho ali apenas, né? Menor letra. É a menor letra, né? Nada vai passar. E o ato declaratório de Deus ali, grandioso, não é da mudança, é de cumprimento da lei. Está pago. Até ele está aí, né? Outro dia eu falava no auditório aí, pastor Robson Xará, eu estava dizendo a eles o seguinte, se a graça que você recebeu, porque muita gente diz assim, eu estou debaixo da graça, não preciso guardar a lei, né? Deus mudou tudo. Se a graça que você recebeu não te dá poder e sabedoria para guardar a lei, não foi graça que você recebeu. Como Deus que morreu porque nós transgredimos a lei, vai nos deixar continuar transgredindo a lei? Veja, eu te firo, eu faço algo para te machucar, e aí você, em sua bondade e misericórdia, me perdoa. O teu ato de perdão não significa que eu devo continuar te ferindo. Muito pelo contrário. Então não há esse ato declaratório gigantesco de Deus dizendo não precisa mais guardar a lei. E queria lembrar aqui, queridos, que o problema não é o restante da lei para a maioria dos cristãos. É o quarto mandamento. O quarto, o sábado. Esse é o problema. Então não há esse ato declaratório e pior ainda, não é, para aqueles que querem abandonar o sábado. Na sequência, logo na morte de Cristo, as mulheres que o seguem
não entendem a mudança do sábado para o domingo, elas guardam o sábado quando cuidam do corpo de Cristo. Depois os apóstolos guardam o sábado. Depois Paulo, o maior teólogo do cristianismo, guarda o sábado. Então, não só não há, como há uma sequência de eventos onde eles continuam guardando o sábado. Isso é muito significativo, né? Eu acho que, para a gente fechar essa janela aqui de defesa, né, apologética ao sábado, é partir daquele argumento que você traz aqui, pastor Wanderson, de se o homem ele peca quando transgride a lei, lá no passado, de acordo com Gênesis, ele peca quando ele transgride a lei. E Deus vem demonstrar a graça, e se essa demonstração da graça fosse para anular a lei, a pergunta que fica é: por que ele não anulou antes a lei? Porque se ele veio para anular a lei, ele veio para desconstruir todo um projeto, um plano que ele tinha. Ele não precisava vir para anular, morrer para anular. Simplesmente dizer, gente, vamos fazer o seguinte, já foi longe demais, vamos apagar, vamos tirar a lei do nosso caminho e vamos andar a partir daqui para frente, de outro jeito, de outra forma. Então, para a gente fechar aqui a questão da apologética, a morte de Cristo na cruz é a maior evidência de que a lei ela não foi abolida. E eu quero dizer o porquê. Porque pecado, de acordo com a Bíblia, nós encontramos a seguinte coisa. O pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. Na perspectiva bíblica, pecado não se explica, pecado se paga. Essa é a grande verdade. Então, quando Cristo vem pagar o preço do pecado, ele não vem excluir, eliminar a lei, ele vem cumprir, pagar. Portanto, a morte de Cristo na cruz é a maior evidência de que o sábado não poderia, não foi e não será nunca abolido, anulado ou simplesmente alegorizado. Exatamente. Muito bem. É bem interessante essa abordagem de nós fazemos uma defesa bíblica do sábado, e você deixará tocar na questão do sagrado, do santo, algo que os israelitas perderam nos tempos de escravidão, perderam a essência do sábado, o significado. Isso trouxe consequências terríveis, né? Não tenha dúvidas. Então, quando Deus os convida a voltar no passado, lembra-te, Deus querendo trazer de volta o significado de santidade, de sagrado. Exato. O conceito de lembrar aqui não é muito interessante, porque a palavra lembrar, zahar ou zakar, se preferirem, no Antigo Testamento, ela aparece diversas vezes, de diversas formas, né, declinadas em diversas formas. Mas eu queria lembrar dois textos aqui com vocês, colegas, para nós entendermos um pouquinho melhor esse conceito do lembrar, não é? O primeiro deles é um sentido jurídico de zahar, que é Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Vou pedir para o Xará ler esse texto para nós. Vamos lá. E depois o pastor Robson ler um texto em Salmos 20, verso 7. Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Eu já estou com um aqui. Então vamos ler primeiro assim, Deuteronômio 8, 11. 8, 11. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Então fala de lembrar, né, do Senhor. Exato. Aqui o conceito de zahar, de lembrar, é um conceito jurídico. Veja, existem leis no nosso país. E é muito curioso quando a gente estuda o direito, porque, primeiro, não existe punição sem lei prévia que o diga. Eu não posso, por exemplo, se não há uma lei no Brasil dizendo, artigo 121 do Código Penal, não é? Que se você matar alguém, etc., vai dar de 12 a 31 anos de cadeia. Se não houvesse essa lei, juridicamente você não estaria errado. Então tem que haver a lei para que haja a punição, para que haja o cumprimento dessa lei e o desrespeito a ela, a punição. Se você chegar para um juiz, para um policial e dizer assim, olha, eu transgredi tal lei, mas você não sabia? Não, mas é que eu me esqueci. Continua sendo transgressão, porque a lei existe. Então, Deus pede para se lembrar num sentido jurídico aqui de guardar os estatutos dele. Você não deveria se esquecer, porque a lei já existe. Mas é um outro conceito agora teológico, não jurídico, mas teológico na Bíblia de zahar, que é Salmos capítulo 20. Vamos ler o versículo 7. Salmos 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. É curioso esse texto aqui,
Porque essa palavra aqui, gloriar, ela tem o sentido de você se lembrar na sua confiança. E aqui, quando ele usa o nome de Deus, ele usa o nome Javé. E o nome Javé, ele tem um sentido de fazer lembrar, fazer criar e tornar livre. Então ele está dizendo, enquanto uns confiam em muitas coisas humanas, nós confiamos naquele que nos faz lembrar que ele é o Criador e que ele nos dá liberdade. Então o conceito de lembrar aqui não é simplesmente um conceito ocidental, de você se lembrar algo com emoção, não. É de que isto que você lembra o torna agora quem você é. E aí Deus está dizendo, vocês são escravos no Egito, certo? Esse é o conceito de Êxodo capítulo 20 ali, o contexto que eles estão vivendo. Quando vocês estão escravos no Egito, quem é o dono de vocês? É Faraó. Vocês foram coisificados. Vocês se tornaram objetos de Faraó. E como eu sou o Javé, eu sou aquele que cria e cria para a liberdade, o conceito de liberdade em mim é vocês pararem no sábado. Aí você diz, mas espera aí, por que o conceito de liberdade em Javé é parar no sábado? Simples. E aqui a gente traz até para o conceito pós-moderno, pastor Robson. Porque se nós vivemos em constante busca pelas coisas da vida, que não está errado você buscar coisas nessa vida, mas quando elas se tornam o primeiro na nossa vida, nós vamos nos tornando pertencentes às coisas. As coisas se tornam os nossos donos. Elas nos pertencem. Né? Exato, em vez delas nos pertencerem, nós pertencemos ao trabalho, ao dinheiro, e eles se tornam Deus da nossa vida. E Deus diz para que vocês entendam que eu coloquei vocês para terem domínio sobre todas as coisas, que todas as coisas pertencem a mim, vocês vão parar um dia. Porque é um conceito de liberdade. As coisas pertencem a vocês, não vocês as coisas. E como que o sábado traz esse conceito de liberdade? Eu acho que esse é um ponto interessante a gente tocar aqui. Que tem um pouco a ver aqui com a parte de domingo, né? Do nosso guia. De domingo, segunda. Viu, amigo? Só completando aqui, nós vamos entrar nesse ponto, pastor Robson. Lembrar, há uma expressão bíblica, o sábado de descanso. E é interessante porque no grego a expressão sabat, sabaton, é bem interessante o significado, que é o descanso mais descansado. Os judeus tinham uma forma de fazer uso de superlativo. No português a gente fala sempre no grandão, né? É o fortão, mas o judeu ele usava na sua forma de escrever a repetição de expressões. E é interessante porque o sábado de descanso, lembrar do sábado de descanso, era lembrar do descanso mais descansado. Era lembrar de um dia que era mais prazeroso do que os demais. Então, por mais que alguém hoje deixe de trabalhar no domingo, se dedicar ao descanso, à família, mas precisa entender o seguinte, que há um dia que ele é mais descansado, vamos dizer assim, do que o domingo, do que a segunda, a terça, que é o sábado. Agora, por quê? Né? Por que o sábado é tudo isso que a gente fala que ele é? Né? Quer dizer, a gente não, né? A Bíblia. Então, vamos lá. Uma vez perguntaram para Jesus, eu estou aqui com o texto em 10, Lucas 10, a partir do verso 25, diz assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta, né? O que está escrito na lei? Como é que você interpreta isso? E ele responde, a resposta clássica, né? Vai resumir a lei, basicamente em 2 princípios. Na verdade, são 3 aqui, não são 2. Mas é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós temos 3 direções de amor aqui. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. São 3 princípios do amor. E quando você vai olhar o sábado é o único mandamento na lei que faz uma convergência entre os 3. Portanto, é o resumo da lei, o sábado. Ele é o mandamento mais importante, porque o descanso pleno ele não acontece sozinho, eu sozinho, vou deitar e vou dormir. Isso não é descanso pleno na perspectiva bíblica. E o descanso pleno, ele também não pode ser alcançado apenas com Deus. Isso aqui pode parecer uma heresia, mas não. O sábado, ele traz a união ele converge 3 diferentes perspectivas no amor. Ele alinha 3 coisas. Deus, o próximo e eu. E é por isso que quando você vai a Gálatas 5, o verso 22,
você percebe que o fruto do Espírito, e isso é muito interessante, o fruto do Espírito, ele é um único só, mas ele se manifesta em 9 coisas. E eu vou aqui rapidinho só para fechar esse meu pensamento. Gálatas capítulo 5, verso 22. Quando a gente vai até essa passagem, você encontra assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Essas 3 primeiras características do fruto, elas me apontam para o relacionamento que eu tenho que ter com Deus. Amor, alegria e paz. São as expressões de Deus concedidas a mim através do Espírito. As 3 próximas me mostram o relacionamento com o próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. Ou seja, o que eu preciso ter para com o outro. Preciso ser longânimo, eu preciso ser benigno, preciso ser bondoso. E, finalmente, as 3 características que eu preciso desenvolver. Quais são elas? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você pega o Espírito e a lei, as 3 coisas, as 2 coisas alinhadas ao sábado, essa terceira coisa, me mostram que na existência plena da vida, Deus ele não está sozinho. Existe Deus, existe o próximo e existe eu. E eu existo. Amigos, analisando a história dos hebreus, eu vejo o seguinte. Primeiro, Deus os liberta da escravidão. Há uma ação divina de libertação. Depois, Deus relembra com respeito aos mandamentos, inclusive o sábado. Né? E esse é um tema interessante, porque quando nós vamos a Gênesis, nós vamos encontrar o homem sendo criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, o homem em Gênesis, capítulo 1 e 2, que adora, que celebra a Deus no sábado, é um homem à imagem e semelhança dele. O povo de Israel agora é liberto. E Deus quer restaurar em Israel e em nós um pouco dessa imagem e semelhança, porque quando nós entendemos que somos a imagem e a semelhança de Deus, isso gera uma diferença em relação à minha adoração ao Senhor nas horas do sábado. Isso muda muita coisa, a perspectiva. E Deus queria fazer isso com Israel. Por isso nós vamos encontrar aqui Deus tirando Israel do Egito. Existem algumas cidades, alguns nomes de cidades na Bíblia que são muito significativos. Eu acho que a cidade mais conhecida, a mais analisada, a mais estudada de todas, Babilônia. Começa a história lá primeira vez que aparece em Gênesis capítulo 11. Vai percorrendo pelo Antigo Testamento. Nós vamos terminar a Bíblia, Apocalipse, falando de Babilônia. Mas nós temos a figura do Egito também. O Egito, de certa forma, era uma nação que se levanta contra Deus. Israel, quando eles deixam o Egito, embora fosse ainda o povo de Deus, embora eles fossem monoteístas, né, vamos dizer assim, mas você vai encontrar os costumes pagãos nas entranhas dessa multidão que vai caminhar com Deus pelo deserto. E Deus precisa purificar esse povo, Deus precisa realmente libertá-los dessa escravidão do Egito. A minha pergunta como nós podemos compreender, assim como a gente compreende um significado espiritual de Babilônia, como nós poderíamos compreender um significado espiritual do Egito e o fato de sermos libertos nos dias de hoje? Será que existe uma mensagem espiritual em relação ao nome desta nação, Egito? Você começa, Xará. Você pegou com mais autoridade o microfone. Não, que isso. Quem sou eu aqui na fila do pão, né? Ele deu uma respirada assim... Ele deu uma bufada ali. Vocês vão falando, né? Os neurônios vão queimando. Presta atenção, você que está assistindo, é hora de anotar a frase. Anota a frase, já compartilha nas suas redes sociais, porque o Xará agora vai... Veja que há um contraste, né? Babilônia, quando o povo de Israel está em Babilônia, é muito curioso, porque eles começam a reconstruir identidade. Eles estão perdendo a identidade deles em Babilônia. Tanto que você tem o Salmo 137, né? Saudades da pátria, não é? Uhum. Então eles dizem, lá nas margens dos rios da Babilônia, nós chorávamos e cantávamos, lembrando-nos de Sião, e os nossos opressores, os que nos levaram cativos, diziam que fôssemos alegres, cantando nos cânticos de Sião. Aí eles dizem, como poderíamos cantar o cântico em terra estranha? Aí eles usam a expressão do lembrar, né? Se eu de ti me esquecer, Jerusalém. Então eu não posso perder a minha identidade. Então a Babilônia está tirando a identidade
por questões de fato religiosas ali, não é? A maior opressão que nós vemos em Daniel é a opressão religiosa, não é a escravidão em si. O Egito, como eu mencionei, ele coisificou. O povo foi escravo mesmo e era objeto de trabalho. Eles se esquecem das leis, eles são animalizados. Tanto que os 10 mandamentos, Deus está relembrando eles para dar liberdade. Ele está tirando um povo escravo do Egito, ele não dá os 10 mandamentos como alguns veem leis hoje para massacrar e oprimir. Era para libertá-los, não é? E 10 no pensamento hebraico é o mínimo, né? Abraão disse, Senhor, se houverem 50, 40, 30, 20, 10 em Sodoma o Senhor destrói? 10 não. E Abraão nem ousa mais, porque era o mínimo. A 10ª letra era o Yod no hebraico. É o mínimo, né? Menor que tinha. Então, 10 é o mínimo, Yod é o mínimo, 10%, o dízimo, é o mínimo. 10 mandamentos, Deus está dizendo, é o mínimo que eu espero de alguém livre. E no Egito eles foram coisificados. Então, o Egito, além desse sentido espiritual, eu queria trazer essa lição para o pós-moderno hoje. Porque Apocalipse fala da cidade que se chama Sodoma e Egito, não é? Onde as testemunhas são lançadas. E boa parte dos intérpretes lançam isso em relação à Revolução Francesa. Qual que era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, fraternidade e dizem nos livros que era igualdade, mas quem estuda sabe que não era. Era liberdade para quem eles queriam, fraternidade para quem pensava, igualdade para quem pensava igual a eles e propriedade, era a defesa da propriedade. Terra, né? Então nós vivemos da Revolução Francesa para cá essa busca pelo ter, onde nós vamos nos esquecendo do ser, que é a questão espiritual. Por isso que eu volto à questão do sábado. O sábado faz com que a gente não seja pertencente às coisas. As coisas nos pertencem porque Deus nos doou, mas elas não são as nossas donas. O dinheiro não é meu dono, o trabalho não é meu dono. Eu não posso tornar-me escravo das coisas. E no Egito eles eram isso. E o sábado, quando Moisés faz eles pararem, e depois Deus relembra isso, é para dizer, aqui você não é como quando servia Faraó, que era o tempo todo um objeto. Aqui, o mundo, a criação, está para você dominá-la, servir você, né? Posso acrescentar uma coisa, Nali? Nós vamos vendo aqui, pastor Robson, a troca de senhor, né? Posso acrescentar nessa questão, nessa importante questão que o pastor Assunção colocou aqui? Gostei muito dessa ideia, porque a gente, olhando superficialmente aqui, o guia não vai tratar desse tema, mas ele trata nas margens desse tema. Então, vamos lá. Eu queria trazer essa discussão Babilônia e Egito com o sábado. E, para isso, eu queria voltar lá para Gênesis 1. Foi a passagem que você usou aqui para iniciar a discussão. Gênesis 1, 26 diz que o homem foi criado à imagem de Deus. O que isso significa? Deus criou todas as coisas, mas nem todas as coisas são a imagem de Deus. Por quê? O fato de Deus ter feito o homem à sua imagem significava que ele poderia comunicar alguns de seus atributos apenas e exclusivamente a esta obra, o homem. Atribuição de questões, de predicados seus. Então, existem, como o pastor mencionou aqui na lição passada, alguns atributos divinos que não são comunicáveis. Onipresença, onipotência, essas coisas não. Mas existem atributos que são comunicáveis. E é isso que torna o homem a imagem e a semelhança de Deus. Amar, dominar, enfim, alguns desses atributos. Ser livre, né? Ser livre. São atributos que Deus dá ao homem, não deu aos animais. Isso veio para o homem. O que foi que o Egito fez? E, para mim, essa é a grande questão. O Egito, ele esterilizou o homem, especialmente o povo de Deus. O Egito tirou toda a identidade. Mais do que coisificar, ele esterilizou o homem. No Egito, você percebe, o povo de Deus sai de lá, ele não tem nada de Deus. Ele não tem nada. Ele não tem fé, ele não tem amor, ele não tem adoração, ele não tem mais relacionamento com o sagrado. Ele não tem nada. Pastor, e quando tira a identidade, perde-se propósito. Exatamente. E tirou tudo. O Egito faz isso. Quando você vai no Apocalipse, o Apocalipse apresenta a ideia do Egito. O Egito, o que é? É a esterilização da ligação do homem com Deus. É tirar todos os pressupostos, né, religiosos. É isso o que o Egito faz. O que a Babilônia faz? A ação da Babilônia é diferente. A Babilônia troca. Ela troca a identidade, né? Ela não tira, ela troca. O que a Babilônia faz? Não, legal essa ideia de identidade. E isso é tão verdade, os nomes de Daniel e seus amigos foram trocados na Babilônia. Então, há uma substituição. Por quê? O Egito tenta tirar Deus do cenário.
A Babilônia tenta se colocar como Deus no cenário. E quando você vai tentar entender isso com o assunto do sábado, veja, por que eu não posso adorar em outro dia? Eu posso, a minha vida é de adoração. Mas a adoração verdadeira, ela nunca é realizada sozinho. A adoração verdadeira é realizada em comunidade. E essa adoração tão somente se dá por prerrogativa divina em um dia, no sábado. Porque o sábado é o momento em que Deus ele comunica os seus atributos, não apenas na perspectiva individual, mas coletiva. Por isso que o sábado é um chamado à adoração do povo de Deus. É uma santa convocação, porque ali Deus está se comunicando e há ali, como eu disse há pouco, a junção de 3 elementos. Deus, o próximo e eu. E é nessa hora que Deus me ajuda a lutar contra o Egito, que tira o pressuposto divino, e contra a Babilônia, que tenta mudar, trocar. O sábado é a plataforma de segurança de Deus, o santuário onde ele faz esse milagre. Eu acho importante o resgate dessa expressão, a santa convocação. Nós vivemos num momento onde muitas pessoas, lógico, se você não pode, é grupo de risco, se cuide. Mas muitas pessoas que estão indo para estádio de futebol, shopping, academia, trabalho, na igreja eu não vou. Parece que o único problema é a igreja, não é? Vou repetir aqui, porque fazem recortes na internet de falas. Se você é grupo de risco, se você não pode sair de casa, fique em casa. Você é importante e vivo para nós. Ponto. Agora, se você vai em todos os outros lugares, qual o problema da igreja, então? E alguns dizem assim, não, mas eu não vou voltar porque eu posso adorar Deus em casa. Pode. Pode, num contexto onde você não consegue sair, as igrejas foram fechadas para preservar vidas, ok. Mas, repetindo aqui, há uma santa convocação. A adoração é coletiva. Os serafins em Isaías 6, eles não clamam cada um sozinho. Um clama santo e o outro responde. Santo. E o outro santo. Porque cada vez que um clama juntos na adoração, você tem uma visão de Deus que eu não tenho. Eu tenho uma visão de Deus que você não tem. Você tem uma visão de Deus que ele não tem. E juntos nós podemos aprender melhor de Deus. Então, você quer adorar a Deus sozinho? Ok, você pode. O Espírito não é preso em paredes. Mas você vai perder a beleza do coletivo. Que ao invés de ter mais de Deus, você vai ter menos. Porque há algo de Deus que eu só posso saber na vida do Robson e do Assunção. E aí eu completo com as questões das experiências que nós temos com Deus. Você tem um tipo de experiência com Deus, eu tenho outra, Pastor Robson tem outra, e nós vamos compartilhando essas experiências e nós vamos encontrando isso na Bíblia. O conforto que nós oferecemos, o pastoreio que nós oferecemos para alguém, às vezes é uma experiência que eu tive com Deus na qual ela não teve. E nós vamos cuidando uns dos outros. Como é importante a gente entender essa santa convocação. Agora, nós estamos caminhando para o final, os últimos 5 minutos, e nós temos que encerrar. Eu queria trazer 2 textos, pastor. Eu sei que você quer falar. Eu vou te obedecer, porque eu acho que é isso daí que você... Eu tenho 2 textos aqui para nós irmos assim, para a prática. 2 textos. O primeiro deles, Êxodo 19, verso 6. A prática qual é? Como, em tempos modernos, em tempos de tecnologia, em tempos de lives, em tempos de tanta correria, trabalho demais, falta tempo, é ou não é? Como guardar o sábado? Porque, veja bem, antes, eu me lembro quando eu era garoto, né? A gente só ficava sabendo do resultado dos jogos do sábado depois do pôr do sol. Chegava em casa, ligava a televisão, esperava o noticiário para ver. Então hoje você está aqui, você está no sábado, abre ali uma rede social e começa a descarregar o quê? Conteúdos que normalmente nós não deveríamos ter interesse nas horas do sábado. Então é um mundo complexo que nós estamos lidando hoje. Mas tem 2 textos que nos dão uma direção, e a gente, nós podemos trazer outros textos também, mas Êxodo 19:6 fala da prática, nosso lugar, o posicionamento que Deus nos dá em relação ao sábado, e o outro, Xará, daqui a pouco nós vamos ler depois, então, é João capítulo 5, tá bom? Pastor Robson, Êxodo 19:6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos
de Israel. Isso aqui tem a ver com a nossa identidade, quem nós somos no sábado. Exatamente. Nós somos um reino de sacerdotes e nação santa. Lembrando que o povo de Israel saiu, é o que fala aqui o nosso guia, né? Saiu com um populacho. Uhum. Portanto, estes mesmos, e aqui há uma orientação do que deveria ser feito com eles, enfim, mas eles também foram considerados reino, nação, propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o sábado é um momento de integração, né? Tem uma outra passagem essa, que eu não vou ler, mas lá em Isaías 56, diz que o sábado também era para o estrangeiro. Era essa a ideia para ele vir, né? Isaías 56 menciona isso. Meu pastor, sabe o que eu acho engraçado notar nos dias de hoje, para aqueles que negam o sábado? É o conceito do sagrado agir na nossa vida. Veja que curioso, o texto que você leu de Êxodo, capítulo 19, aí, ele fala que eles eram reinos de sacerdotes, não é? Por que eles se tornaram uma nação de sacerdotes? Deus os separou, que é o conceito do sábado. Quando Deus santificou, Deus separou o dia de sábado. O mesmo conceito do sábado para um fim especial é o conceito que eles têm como nação para um fim especial. E o que tornou o sábado especial? E o que os tornou especial? E o que pode nos tornar especiais, por assim dizer? Porque nós somos comuns, pecadores, todos somos. Nada mais é do que a manifestação do sagrado. O que torna esse pedaço de papel, de seda e tinta, algo diferente? Uma coisa, o sagrado se manifesta aqui. O que tornou a pedra de Jacó uma pedra diferente? Ele pisou muitas, mas naquela Deus desceu e disse a casa de Deus. O que tornou aquela sarça de Moisés diferente? Quantas sarças ele não pisou em 40 anos no deserto? Mas aquela Deus apareceu e disse aqui a terra é santa. Então o que torna o sábado diferente dos outros dias não é que ele tem horas a mais, não é que ele não chove, não é que não dá calor, não dá frio, é simplesmente porque Deus o separa para um fim santo. O que torna Israel especial, o próprio texto de Jeremias diz, vocês não foram escolhidos porque eram melhores? Vocês eram os piores da terra? Então, é o fato de Deus separar. E quando hoje nós somos convidados a viver a experiência do sábado, Deus está dizendo, amigo, eu quero tornar você extraordinário, separado para algo especial, porque você foi feito para algo mais do que isso. E aí eu queria fazer o link com o que você mencionou de Babilônia e Egito, não é? Da identidade tirada e trocada. É curioso que o medo de ser livre provoca o orgulho de ser escravo, né? Então tem muita gente dizendo assim, eu sou livre, mas é escravo do vício, do álcool, das drogas, disso, daquilo. Se orgulha de não servir a Deus porque diz que a igreja não deixa fazer nada. Só que ele não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber. Não consegue parar de jogar, de gastar dinheiro. Exatamente. Então, o conceito de liberdade está exatamente no sagrado se manifestar em nós. E tem gente aí com medo da liberdade em Deus, estando orgulhoso de ser escravo dos vícios. E veja como a Bíblia é maravilhosa. Quem somos nós no sábado? Nós não somos espectadores de um programa na igreja, onde sentamos ali para ver alguém pregar. E alguns até são assim, né? Ele escolhe, ele pesquisa. Qual a live que eu vou assistir hoje, sábado de manhã? Não, esse aqui eu não gosto, vou para esse aqui. Olha esse texto, gente. Isaías 61, versículo 6, ainda dentro do contexto de sacerdotes, reino de sacerdotes, que é uma expressão que aparece unicamente no Antigo Testamento. Mas em Isaías 61, verso 6, diz assim, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nas horas do sábado também somos sacerdotes do Senhor. Aí diz assim, e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Isso aqui tem a ver com o ministério, gente. Isso tem a ver com a nossa origem, a nossa identidade, como já frisamos aqui várias vezes, mas com propósito. Somos ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Só um adendo à sua fala, pastor. O conceito da nação santa e tudo mais, ele sempre inclui, volto a enfatizar, ele sempre inclui os estrangeiros. Isaías 56, leia aí depois. No verso 4, diz assim, os eunucos que guardam os meus sábados. Diz assim, darei uma casa dentro dos meus muros, um memorial, um nome melhor. Verso 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para o amarem, né, para amarem o nome do Senhor, e que guardam o sábado, não profanando. Então, veja, sempre no Antigo Testamento, a nação santa
esse povo que tinha um privilégio especial. Esse privilégio não era exclusivista, mas era inclusivista. Tá, então vai uma pergunta aqui, bem assim, ponto. Pode haver pessoas nos assistindo que você nunca guardou o sábado, hoje, como foi na história. É só para judeus e adventistas? De forma alguma. Alguns se perguntam, mas e se todo mundo guardasse o sábado? Aí aconteceu o plano de Deus. Tem uma nação que mesmo tendo todas as suas limitações e dificuldades, Israel guarda o sábado. E é a coisa mais linda. Uhum. Imagine se todas as nações guardassem. Esse é o plano divino. Ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Portanto, não há desculpa. Assim, o sábado não é para adventistas, vocês são loucos, vocês se prevalecem do fato de só vocês descansarem, mais ninguém. Esse era o dia para todo mundo descansar. Mas, infelizmente, nós estamos numa realidade que você precisa escolher para poder viver esse descanso. Né? Xará, eu vou dar 2 minutos para você concluir, meu amigo. Rapaz. Eu sei que você está aí com uma lista de palavras em grego. Imagina. É ou não é, Xará? Não, Xará, nós chegamos a um conceito interessante em João, né? João capítulo 5. João 5, verso 16, perseguiam Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado. Pegando a fala do pastor Robson. Alguém pode dizer assim, tá, mas se todo mundo parasse, como é que ia funcionar a energia elétrica? Hospitais não ia ter mais doentes só porque todo mundo guarda o sábado? Ônibus, posto de Ônibus, gasolina. e aí? Veja, Jesus ele diz na sequência, meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Sábado não é dia de não fazer nada. Sábado é dia de fazer o bem. Então, os serviços essenciais seriam mantidos, mas não viveríamos nas loucuras correntes da busca pelo eu, no egoísmo das nossas coisas. E da do escravidão, dia a dia. e da escravidão, Esse como no conceito da Egito. escravidão, não é? Então, alguns perguntam assim, como guardar o sábado? O que fazer e o que não fazer? Sábado é mais do que isso, não é? Você não tem que ser conhecido porque você não faz nada no sábado, mas porque faz muita coisa que não é do teu interesse. Então, eu tenho 2 regrinhas básicas para o sábado. Primeira regra, tudo que pode ser evitado de interesse próprio deveria ser evitado. Segunda regra, tudo aquilo que promove o bem, que não é do meu próprio interesse, deveria ser feito. Porque senão, pastor Robson, a gente vai ficar assim, é pecado ir na praia no sábado? É Depende. pecado ir na praia e pisar na água? Pisar na água. É pecado entrar até a se cintura? bater até o joelho. Não, veja, tudo que pode ser evitado, evite. Que cuida dos seus interesses próprios. Tudo que promove o bem, faça. Esse é o conceito maior de Jesus no sábado, penso eu. Muito bem. Pastor Robson, você consegue concluir aqui um tema de 1h01? Vamos lá. 1 minuto? Vamos tentar. O sábado como uma marca, esse sinal? O sábado como marca e sinal, e a gente tem textos aqui que o guia trouxe na quinta-feira, Êxodo 31, 13. O que acontece? Quando você tem, lá no Antigo Testamento, Moisés entrando na presença de Deus, como é que ele volta da presença de Deus? Ele volta brilhando. O sábado é o sinal de Deus para nos fazer, como Moisés, réplicas de Deus neste mundo, que brilham, que iluminam. Esse é o propósito de Deus ao fazer do sábado o seu sinal, para que nós sejamos assim preenchidos com a sua glória para iluminar esse mundo que está em trevas. Que lindo, hein? É maravilhoso nós estudarmos um tema como esse, de nós termos a experiência de, nas horas do sábado, chegarmos à conclusão de que estamos num processo, amigos, de restauração à imagem e à semelhança de Deus. De nós celebrarmos a salvação em Cristo. Muito mais do que envolvermos numa teia de ritualismos que, de certa forma, eles terão o seu lugar, mas a gente ter o significado do sábado. É nós termos a alegria do sábado. É de nós olharmos para trás, para o passado, e entender assim, um dia Deus nos criou, a imagem e a semelhança, mas olhar para frente e saber que logo Jesus voltará, porque a cada dia Ele tem nos feito novas criaturas. Mas também entendermos que no sábado é exatamente o dia de nós sermos uma bênção para as pessoas. Eu quero terminar compartilhando um pensamento que nós estudamos na semana passada, né? Um texto escrito por uma autora chamada Ellen White. Ela diz assim: a observância do sábado como lembrança da criação devia incluir uma lembrança alegre da libertação da opressão religiosa do Egito.
alegria. Saber que um dia fomos escravos, saber que um dia o pecado já nos dominou, mas fomos libertos. E ela diz assim, que esta escravidão do Egito dificultava a observância do sábado. Mas, da mesma forma, a libertação da escravidão deveria ascender para sempre no coração do povo de Israel, do nosso coração hoje, uma terna consideração pelos pobres, oprimidos, pelos órfãos e viúvas. É o ministério de Cristo. É nos parecermos com Cristo. É nós vivermos os métodos de Cristo também nas horas do sábado. Entrarmos em contato com as pessoas, né? Revelar esse amor, revelar essa graça, esse Deus que criou, que libertou. E eu quero convidar você que nunca guardou o sábado na sua vida. Olha, os meus amigos aqui podem falar, né? Que dia maravilhoso, que dia nós passamos a semana ansiando chegar. Né, pastor Robson? E quando ele chega, passa tão rápido, né? Podia durar uma semana, benção, né? É uma benção. É uma benção. Eu quero convidar você a guardar o sábado, a experimentar essas bênçãos do Senhor. Amém? Xará, uma frase final aí? Tem alguma coisa para a gente fechar aqui? Pastor Robson vai orar. Só queria relembrar sempre, não é? Celebrem o sábado. Mais do que um dia para parar e guardar, é um dia de celebrar tudo que ele representa que nós estudamos aqui. Amém. Amigos, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos terminando aqui o nosso programa desta semana. Fica ligado aí. Semana que vem tem mais lição em dose dupla. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, enviar o link para os seus amigos, tá ok? Faça o seu comentário aí. E obrigado pelo carinho, pastor Robson. Antes de orar, semana que vem vai ter uma surpresa, viu? Vai ter surpresa? Vai ter uma surpresa. Só lembrando aqui que lá nas redes sociais nós temos a promoção da camiseta, tá? O sorteio lá de camisetas, então procure nas redes sociais e você pode ganhar. Então, semana que vem temos algo, não percam. Algo. Fique com a gente, vamos orar. Querido Deus, nós só temos obrigado a te dizer, porque o sábado não é um monumento ao seu egoísmo, mas é um monumento à nossa recriação. O Senhor nos convida a receber o que somente o Senhor pode dar. E nós estamos aqui com as mãos estendidas, estamos aqui com o coração aberto para que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Pedimos uma bênção especial para este amigo, esta amiga que está ouvindo, impressionado, talvez nunca teve antes uma leitura do sábado na sua vida, na sua experiência espiritual, mas quer guardar o sábado. Eu peço para que o Senhor ajude essa pessoa a viver na prática esta grande e incontável bênção que o Senhor pode dar. Abençoa os teus filhos espalhados e ajude, Pai, que eles se espalhem através da fé na vida de muitos outros que estão aí olhando para cima, pensando existir nos astros ou em algum lugar alguma resposta para a sua vida, que encontrem através de uma mão, de um sorriso, de um servir muito bem disposto da nossa parte, uma oportunidade de conhecer a eternidade. Abençoa a todos que acompanharam aqui esse estudo, que ele seja mais do que interessante, mas efetivo na vida espiritual. São as bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.